Está chegando na sua TV o programa Visão Trabalhista em Debate. Muito bacana poder contar com a sua presença em casa, você que nos assiste e acompanha o Visão Trabalhista em Debate. E se você perder esse programa e outros, você pode também acessar no site www.sindmetal.org.br. Lembrando a todos que este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O nosso canal eletrônico de informação, para que você participe do programa, é o nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. Acesse o nosso e-mail e envie suas perguntas. O tema do nosso programa de hoje é sobre a prevenção de acidentes no trânsito. Nós não podemos deixar de convidar o secretário de Transporte e Mobilidade de Osasco, Valdir Ribeiro Filho. Senhor Valdir, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Eduardo, eu que agradeço o convite, cumprimentar todos os telespectadores do programa Visão e é um prazer poder estar aqui com vocês. Prazer é o nosso. Secretário, eu queria que o senhor falasse aos nossos telespectadores que acompanham o nosso programa, e são muitos, e obrigado mais uma vez pelo carinho e pela audiência, que o senhor traçasse um panorama sobre a situação atual do trânsito na cidade de Osasco após os rodanéis. Olha, a situação do trânsito em Osasco, Eduardo, complicou bastante depois do Rodoanel, mas principalmente depois do pedagiamento da Castelo Branco, pedagiamento completo da Castelo Branco. Porque na Castelo Branco, para os moradores de Osasco que conhecem a região, sabe que Osasco é cortado pela Castelo Branco, primeiramente pelo rio Tietê, que foi naturalmente, né? Depois veio a ferrovia e a Castelo Branco, criando 3 barreiras próximas ali, que são de difícil transposição. Com o pedagiamento da Castelo, todo o trânsito é desviado por Osasco. Então as pessoas, para fugirem do pedágio, elas vêm por Osasco. Na verdade, Osasco na Grande São Paulo tem Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, tal, e assim por Barueri. E toda a saída oeste da cidade de São Paulo passa por Osasco. Ou vai passar pela Anhanguera, que está no extremo norte da cidade, certo, ou pela Castelo, que passa no centro da cidade, ou pela Raposo Tavares, que passa no sul da cidade. Então, para se sair de São Paulo via lado oeste da cidade de São Paulo, tem que se passar em Osasco. E para não passar a pagar pedágio, as pessoas acabam desviando pelo centro da cidade. Para você ter uma ideia, as pessoas às vezes não têm noção, 66% dos veículos que transitam na autonomistas nos horários de pico têm a placa fora de São Paulo. Dos municípios da Grande São Paulo, fora de Osasco. Carapicuíba, fora de Osasco, fora de Osasco. Carapicuíba, Itapevi, Barueri, então eles fogem do Rodoanel. Quando fizeram o Rodoanel, até que deu uma aliviada, porque as pessoas tinham a possibilidade de ir para Carapicuíba via Rodoanel sem pagar o pedágio, mas aí pedagiaram também o Rodoanel. Aí então o trânsito ficou realmente bastante ruim nos corredores da Autonomista e daí de Mundo Amaral, pegando a Robert Kennedy, que é paralela ao Rio Tietê, como se fosse uma marginal do Tietê aqui em Osasco, né? O trânsito nos horários de pico é bastante complicado nesses locais, porque as pessoas fogem do pedágio. Agora, secretário, com o surgimento dos rodoanéis, a princípio a ideia é muito boa, como o senhor citou, a proposta era para que desafogasse o trânsito da região aqui, da grande do Osasco e região. Mas não é isso que aconteceu, ou seja, então um grande problema aí não é nem a implantação do rodoanel, enfim, o rodoanel veio para facilitar as cidades adjacentes, mas sim o pedágio, como o senhor bem citou. Então o problema todo é o pedágio. Sem dúvida, o acúmulo de trânsito na cidade de Osasco se dá por conta do pedagiamento. Desvaloriza a região? Eu não diria que desvaloriza a região, mas ela cria alguns problemas que nós não tínhamos antes, né? Para os moradores da cidade sabem perfeitamente que antes do pedagiamento o trânsito era bem mais tranquilo na cidade. Depois do pedagiamento é que complicou muito e a gente tem buscado, a administração tem buscado soluções para isso, né? Tem tentado promover ações no sentido de dar maior fluidez no trânsito nesses horários. O que a Secretaria de Transporte e Mobilidade de Osasco, na sua pessoa, o secretário Valdir, tem feito para que para que retire esse pedágio? Qual é a possibilidade de isso acontecer? Ou é muito difícil? Olha, a possibilidade de retirada do pedágio a gente entende que é muito difícil, né? O que a gente está tentando é criar alternativas para que as pessoas deixem a fuga de pedágio e passem a utilizar avenidas, criar corredores para que a gente possa ter fluidez no trânsito das pessoas que pretendem atravessar a cidade, né?
retirar o pedagiamento, brigar contra o pedagiamento. Eu acho que agora isso é uma coisa que já está meio que superada. O pedágio já está implantado, ele não vai ser removido, eu acho. Eu digo, você tem com relação à desvalorização no sentido do trânsito, a pessoa que vai tentar comprar na cidade de Osasco, não o todo, né? Algumas partes, como o senhor falou, que é crítico, né? A questão do Rio, que é natural, como o senhor bem citou, mas a linha de trem, enfim, e as rodovias. Isso acaba não gerando também uma certa desconfiança de quem quer investir na cidade, ou não? Isso não tem nada a ver? Não, eu acho que isso não chega a atrapalhar. É lógico que vamos dizer, a pessoa leva em consideração isso. O que a gente tem feito hoje, junto à CCR, é tentado brigar no bom sentido, né, com a CCR, com a Via Oeste, no sentido de promover melhores acessos a Castelo Branco, a Via Oeste. Porque todos sabem que aqui em Osasco os trevos não existem. Eles existiram um dia e com a evolução e as obras que foram realizadas, eles deixaram de existir. Hoje Osasco, apesar de ter o maior movimento, a maior saída da Castelo Branco, vamos chamar assim, né? Ela não tem uma saída correta, decente, eu até diria, né? É uma saída à esquerda, onde as pessoas reduzem a velocidade, passam por um carro por vez, um perigo, se passar dois, é um perigo constante ali. Então, só não tem mais acidente porque, como está sempre congestionado, a velocidade é pequena, porque é uma saída muito acanhada para a cidade. Então, o que a gente tem brigado com a CCR e com a VEST é no sentido da gente conseguir de volta aquilo que a cidade já teve, que eram os trevos que dão um melhor acesso, que facilitam a mobilidade das pessoas. Tá certo. Acho uma reivindicação importante, na minha opinião. Secretário, o que a Secretaria pretende fazer sobre a Semana Mundial do Trânsito que acontece entre os dias 18 e 25 de setembro? Bom, a gente vai fazer algumas campanhas educacionais no sentido de dar segurança. Principalmente vamos aproveitar essa campanha que tem sido feita com relação aos pedestres, porque Osasco ele não possui um mecanismo muito fácil de você interagir com a população, né? Então a gente vai aproveitar essas campanhas que tem feito com relação aos pedestres para a gente incentivar e aprimorar essa educação no trânsito com relação à segurança dos pedestres na cidade. E a par disso também uma campanha educacional como um todo, né? De respeito à sinalização, de respeito às velocidades de trânsito, de respeito, enfim, a todo o código de trânsito que, se fosse respeitado, a gente seguramente teria um número de acidentes muito menor. Sem dúvida. Tem algum projeto desse envolvendo as escolas municipais? A gente tem um projeto de treinamento junto às escolas, estamos elaborando um projeto junto às escolas municipais, para que escolas municipais e as particulares, né, para que a gente tenha treinamento as pessoas que fazem o acompanhamento da criança quando ela chega na escola, né? A travessia dele na frente da escola, quando chega a perua do transporte escolar, que auxilia a criança a atravessar a rua, a desembarcar, o embarque e desembarque. E a gente acredita que educando a criança é que você consegue em gerações seguintes ter uma melhor educação no trânsito como um todo. Sem dúvida, está muito bem colocado, sem dúvida. O nosso futuro certamente são as crianças que estão aí, por isso nós temos desde já dar bons exemplos. Estou recebendo aqui em nossos estúdios, no programa Visão Trabalhista e Debate, aqui na TV Osasco, com muito carinho, secretário de Transporte e Mobilidade de Osasco, Valdir Ribeiro Filho, tratando o tema prevenção de acidentes no trânsito. Você pode participar do nosso programa enviando suas perguntas através do nosso canal eletrônico, visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu sei que você em casa assiste o nosso programa. Caso você queira assistir outro programa da nossa grade, é só acessar no site www.sindimetal.org.br. Lá você vai poder assistir outros programas da nossa grade com temas muito importantes. O tema de hoje é a prevenção de acidentes no trânsito. O meu convidado de hoje é o secretário de Transporte e Mobilidade de Osasco, Valdir Ribeiro Filho. Secretário, o que a Secretaria de Transporte e Mobilidade de Osasco oferece em relação a projetos de prevenção de acidentes aos nossos moradores? Na verdade, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, ela oferece, na verdade, campanhas educacionais no sentido de evitar acidentes. A gente acredita que só educando o motorista a respeitar a legislação, a respeitar a sinalização,
é que a gente consiga diminuir o número de acidentes e ter um trânsito melhor, uma convivência melhor no trânsito. A gente sabe que não é uma coisa que acontece de repente, né, que você passa uma campanha educacional e todo mundo passa a respeitar, mas a gente procura fazer isso de uma maneira mais intensa, principalmente junto às escolas, né, porque a gente acha que as crianças é que vão amanhã ter uma melhor educação para poder ter um melhor trânsito e uma maior segurança. Mesmo com toda essa preocupação, como o senhor bem citou, em relação às campanhas que são feitas junto à prefeitura, o que leva, na opinião do senhor, à imprudência dos motoristas no trânsito? Olha, você colocou bem, Eduardo. Na verdade é a imprudência, às vezes acho que é a ansiedade, a pressa de chegar logo, tudo isso, o desrespeito à sinalização como um todo. A gente tem tentado aprimorar a sinalização na cidade, tem tomado algumas atitudes. Às vezes você coloca um radar, as pessoas falam, é a indústria da multa e do radar. Não, a gente coloca o radar onde há necessidade de colocar o radar. Você pega nas avenidas autonomistas, os radares estão colocados próximos aos travessias de pedestres, aos semáforos, para que as pessoas passem a respeitar. Infelizmente, como eu estava dizendo, por falta de educação, por ansiedade, por não respeitar a sinalização, as pessoas, o motorista, ele transgride essa sinalização, transgride essas legislações e aí acaba causando os acidentes, atropelamentos, colisões. Isso é que é o maior motivo, acho que, de causar. Agora, essa ansiedade, eu acho que realmente é questão de educação. É você formar melhor as pessoas para que elas tenham consciência do que é a obrigação delas e respeitar a sinalização para que a gente tenha uma melhor condição de segurança. Logisticamente dizendo, secretário, em quais vias tem os acidentes mais frequentes? Os principais acidentes são na via dos autonomistas, né? Nas vias de maior trânsito realmente, né? Maria Campos, autonomistas, a Visconde Nova Granada. A gente tem tentado aperfeiçoar a sinalização nesses locais, né? Assim que detectado alguns problemas a gente tenta resolver e intensificado a fiscalização para que seja respeitada a sinalização. Aumentar o número de radares não seria o resultado melhor? Talvez quando a gente sente que há necessidade realmente de uma fiscalização dioturna, tal, assim, de radar, vamos chamar, a gente até coloca, mas a gente tem feito alguns estudos e tem tentado colocar o radar no sentido não de punir, mas no sentido de coibir o acidente. Né? Então a gente detecta regiões de acidente, onde as pessoas abusam do excesso de velocidade, onde as pessoas não respeitam a sinalização com relação à faixa de pedestre, avanço do semáforo vermelho. É nesses locais que a gente tem procurado colocar radares para fiscalização. E orientar para que se respeite a sinalização. O interesse maior é que se respeite a sinalização e que a gente não tenha nenhum acidente. Qual o perfil desses infratores, na sua visão, que cometem aqui na cidade de Osasco erros absurdos, né, no trânsito? Na maioria das vezes, na maioria dos casos, as infrações sim, são cometidas por mais jovens, pessoas mais jovens, né? Tá. Cada infração tem uma característica, né? Mas normalmente os acidentes envolvem pessoas mais jovens, né? Então a gente tem tentado, por isso que eu falo das campanhas educacionais junto aos jovens, né? Para que a gente consiga melhorar esses índices. Talvez por falta de experiência, pela ansiedade, por aquela energia que o jovem tem, né? Aquele ímpeto, né? E acaba desrespeitando às vezes a sinalização. A maior parte dos acidentes mais graves ocorrem no período noturno, né? Muitas vezes a ingestão de álcool é uma das causas que a gente tem detectado como sendo importante na causa de acidentes de trânsito, né? As pessoas ingerem álcool, não tomam o devido cuidado em dias de chuva. O número de acidentes às vezes se eleva um pouco nos dias de chuva porque elas não tomam cuidado de diminuir a velocidade, que a pista fica mais escorregadia, o tempo de frenagem tem que ser um pouco maior e acaba causando alguns acidentes. Vocês pretendem estender aquele semáforo com o tempo, que eu acho muito interessante, inclusive não só na cidade de Osasco, em algumas outras cidades, por exemplo, São Caetano, utilizam desse recurso. É interessante, né, secretário? A gente pretende entender sim. Esse recurso se mostrou bastante interessante porque, além de avisar da troca do semáforo, a pessoa tem uma noção do tempo que demora para isso acontecer. Muito bom. E vai se prevenindo no tempo de aceleração e de frenagem. Então a ideia é estender isso para maior número de semáforos na cidade. Bacana. Que outras cidades tomem como exemplo a cidade de Osasco, que tem esses semáforos inteligentes, muito bom, e esperamos que estenda mais para outras vias. Falando em vias, secretário,
como o senhor analisa a logística aqui na cidade de Osasco, nas principais avenidas e ruas da cidade? Logística, se fala de como flui o trânsito? Isso. Bom, não pode parar na rua, tem rua que você não pode estacionar, enfim. Bom, ruas apertadas. É assim, Eduardo, a Secretaria de Transportes, ela foi criada há aproximadamente 6 meses, na reestruturação administrativa que o prefeito Emílio promoveu agora no começo do ano, criou a Secretaria de Transportes. Então, o que a gente tem feito à frente da Secretaria hoje? Tem tentado dar um caráter bastante técnico nas ações que toma. E para isso a gente tem primeiro feito um estudo como um todo na região. Aí, tudo que se fala em mudança de trânsito gera um certo ressentimento, a gente nota que é um burburinho junto à população, porque existe uma inércia de acostumou a fazer aquilo, né? Então, antes de qualquer coisa, as pessoas às vezes criticam. Então, a gente tem feito alguns estudos. Uma coisa importante que a gente precisa ter em mente. Hoje, nós precisamos dar maior velocidade nos corredores, principalmente tentando aumentar a velocidade dos transportes coletivos, para que ele tenha uma melhor qualidade, né? Então, a gente deve estar implantando alguns corredores na Getúlio Vargas, enfim, alguns corredores que a gente consiga aumentar a velocidade do transporte coletivo para dar melhor qualidade. E é lógico, a gente sabe que muitas pessoas se locomovem por carro, não por ônibus, e dá também maior velocidade nesses corredores. Então, o que a gente tem feito? A gente, por exemplo, nas principais avenidas, nós removemos todas as lombadas, né? Você vê como é gozado, né? Algumas pessoas falam, pô, mas tiraram a lombada e agora vai ter mais acidente. O número de acidentes não aumentou. Nos lugares que a gente tirou a lombada, próximos às travessias de pedestres, nós instalamos os radares para prevenir nessas travessias de pedestres. Então, na verdade, a gente conseguiu dar um pouco mais de velocidade ao trânsito e, com isso, dar maior fluidez, né? Foi uma coisa bastante bacana que eu acho que teve um impacto bastante positivo no trânsito da cidade. E estamos tomando algumas adequações. Hoje, não é como eu te falei, a Secretaria foi criada agora, estamos começando a fazer um plano de mobilidade para a cidade. Mas algumas ações podem ser tomadas de imediato. Eu vou querer que o senhor fale dessas ações no próximo bloco, segurando você em casa, que queira saber dessas ações que a Secretaria de Transporte e Mobilidade de Osasco tem, você vai saber já já. Por isso você pode participar do nosso programa através do nosso e-mail visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fique conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista e Debate. Lembrando a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. O tema do programa de hoje é sobre a prevenção de acidentes no trânsito. O meu convidado é o secretário de Transporte e Mobilidade de Osasco, Valgir Ribeiro Filho. Secretário, no bloco anterior o senhor estava citando aí sobre as ações que a Secretaria tem feito para que a logística da cidade melhore cada vez mais. Sabemos do crescimento da população e certamente isso a cidade vai ter que se adequar às condições que hoje a população solicita. Qual mais outras ações o senhor estava citando? Por favor, conclua. Então, como ele falou, as grandes obras dependem de um plano macro, né? Um plano maior, um plano diretor maior que a gente está elaborando ainda. Mas as ações pontuais podem ser feitas. Na região ali do quilômetro 18, a gente fez uma ação de mudança de mãos e reordenação no trânsito ali, que primeiro resultou numa melhoria no trânsito sensível, no menor número de acidentes na região. Porque ali todas as pessoas eram duas mãos, então tem aquele história do pare, o cara não respeita o pare, passa. Hoje as ruas são todas, na sua maioria, em mão única, né, estão bem sinalizadas, o número de acidentes ali reduziu sensivelmente e a gente tem uma melhor ordenação do trânsito naquela região. Isso foi bastante favorável. Nós estamos promovendo alguns alargamentos na entrada de Osasco, ali na Viliara. A gente está aumentando aquele retorno com quem vai para a Cidade de Deus, Vila Campesina, sim. Porque ali era um gargalo, né? Você tinha na pista da direita os ônibus. Na pista da esquerda, as pessoas querendo fazer a conversão à esquerda no retorno, que era estrangulado. Então, a gente está aumentando ali para que tenha fluidez na Avenida dos Autonomistas e dê uma melhor condição ali na entrada da cidade, perto do shopping, ali perto do terminal de ônibus. Vamos promover uma nova mudança também ali na Rua João de Andrade, ali onde tem a esquina da João de Andrade com a Avenida Internacional. Até o final do mês, a gente deve estar implantando ali um binário com mão única também, visando melhorar o trânsito ali na Internacional, João de Andrade, naquela região como um todo. Então são pequenas ações que você vai tomando,
que vai tentando dar maior fluidez. Às vezes são coisas visíveis, às vezes como essas mudanças que eu falei, coisas que às vezes as pessoas não percebem. Osasco hoje tem, na sua região central, praticamente todos os semáforos inteligentes. Eles possuem um laço detetor que detecta sozinho o volume de tráfego que você tem na região e reorganiza a programação e sincroniza os semáforos de maneira a dar maior fluidez. Se as pessoas passarem perto do semáforo, eles vão ver um braço como se fosse uma câmerazinha, que a pessoa acha que até pensa que é radar, mas é um radar, não sei o que. Aquela câmerazinha, na verdade, é um laço virtual. Bacana, hein? O que é um laço virtual? Ele conta os veículos que passam na... Então, contando os veículos, a gente tem a intensidade de trânsito naquele local. E automaticamente existe uma central, inclusive, Eduardo, você está convidado a conhecer a nossa central, uma das mais modernas, que funciona ali na Avenida Bussocaba, ali na prefeitura. E lá existe um programa que reordena o tempo de semáforo, o tempo de verde, o tempo de vermelho de cada, contando os veículos, sabendo onde que ele tem que dar maior fluidez, para poder ter maior fluidez no trânsito. Bacana. Então isso são ações que às vezes não aparecem, não vêm, mas que estão sendo tomadas no sentido de dar uma melhora no trânsito da cidade. Muito importante, muito bem colocado. É a cidade de Osasco trabalhando para você, munícipe, ter aí um trânsito melhor. Muitos criticam, secretário, a relação à criação dos corredores de ônibus. Obviamente que a intenção aí é deixar o carro em casa e utilizar o transporte público. Essa é a intenção, né, secretário? Em todo o país, de primeiro mundo, é assim que funciona. Mas para isso nós temos que ter um transporte coletivo com mais qualidade. O que a secretaria pode falar sobre esse assunto? Olha, esse assunto é interessante. Realmente a ideia é dar um transporte coletivo de melhor qualidade para o usuário. Todos sabem que a gente vai ter em breve um metrô de superfície com ampliação e a modernização da estação de Osasco. O que é a ideia, quando eu falei do plano diretor agora há pouco, a ideia é que a gente reorganize o transporte público na cidade como um todo. Nós estamos contratando um estudo que vai apontar como a gente deve reorganizar. Então nós vamos ter o estudo das origem e destino, viagens de origem e destino. A gente sabe de onde as pessoas partem e qual o desejo para onde elas querem ir. A partir dessa pesquisa de origem e destino, a gente pode traçar o perfil das linhas que a gente necessita, de como fazer a integração dessas linhas, e de como ter um novo modelo de transporte coletivo, para que a gente tenha uma maior eficiência. Nesse momento, qual é a principal preocupação? Que a gente dê um pouco mais de velocidade ao trânsito. Porque a gente fala assim, pô, mas você vai ganhar quanto no ônibus? Você vai ganhar 5, 10 minutos. Para a pessoa que ficou 50 minutos dentro do ônibus, 5 minutos é 10% da viagem dela. Não é isso? Então, se a gente conseguir dar esse ganho, já é um ganho na qualidade do transporte. E a ideia é conseguir dar um ganho de 10% a 20% nos corredores que a gente pretende implantar. Então, aí um recado para você, munícipe. Larga o carro em casa, vá de transporte público. E é assim mesmo, nós temos que fazer a nossa parte. Além de colaborar com o trânsito, você vai estar colaborando também com o meio ambiente. Muito importante. Secretário, em 3 anos, o SUS gastou mais de 140 milhões com vítimas de acidentes de trânsito na capital, em São Paulo. Esses números assustam, claro, com quem não se assusta. O que a sociedade, na sua opinião, pode fazer para que tenhamos melhor educação no trânsito? Bom, o primeiro passo são as campanhas educacionais, que faz parte da administração fazer e tentar instruir. E cobrar da população o respeito à sinalização do trânsito. A maior parte dos acidentes é causada, sem dúvida, pela imprudência. Imprudência de vários sentidos. É o excesso de velocidade, simplesmente, é o abuso da ingestão de álcool, é imprudência de maneira geral, tá? Às vezes o condutor que não tem habilitação. Então, tudo isso é causa do acidente, né? O acidente, pouquíssimas vezes o acidente é causado por uma falha mecânica ou por um defeito de veículo. Normalmente, os acidentes são causados por uma falha humana, uma falha do condutor, por desrespeito à sinalização. O que a gente tem que fazer é tentar educar. A gente nota que isso já melhorou bastante, mas educar e fiscalizar. Infelizmente, as pessoas só sentem, parece que quando dói no bolso. Né? É verdade. Então, quando as infrações elas causam muito acidente, você tem que passar a fiscalizar aquele local, aquele ponto, aquele foco, vamos dizer, de acidente, para poder coibir e não ter maior segurança. Minha última pergunta, secretário, obrigado mais uma vez pela sua presença, sei que sua agenda é muito apertada. Uma pesquisa recente feita com acidentes no trânsito revelou que 70%, secretário, dos motociclistas envolvidos em acidentes não tinham carteira de habilitação.
O senhor acredita que essa irresponsabilidade é um fator predominante? Sem dúvida, a falta de estar habilitado é um fator para você, é uma causa importante para si. E de novo os jovens, associado ao jovem. Os motoqueiros e jovens realmente eles, não sei se por necessidade do trabalho, por uma pressão de trabalho, por uma pressão externa, eles acabam sendo muito imprudentes no trânsito, né? Transitam de maneira apressada e desordenada e isso causa muito acidente. Tá certo. O meu bate-papo de hoje foi com o secretário de Transporte e Mobilidade de Osasco, Valdir Ribeiro Filho, que tratou o tema prevenção de acidentes no trânsito. Obrigado pela sua presença, secretário. Você é sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e eu farei questão de ir até ao Central de Controles para verificar de perto realmente o trabalho que vocês tanto desenvolvem com muito carinho e com muita competência. Eu que agradeço, Eduardo, agradeço a todos os espectadores aqui do programa Visão Trabalhista e estão convidados realmente a gente conhecer a nossa central de monitoramento para vocês verem que existem ações que aparecem, outras que não aparecem, mas a gente está trabalhando no sentido de melhorar o trânsito da cidade. Muito obrigado pela oportunidade, sempre convidado a estar à disposição. Obrigado. Eu agradeço você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e também pela sua fidelidade na nossa audiência. Você já sabe, nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista e Debate. Através do nosso canal eletrônico, você opina e também participa. Acesse então o nosso e-mail, visãoedebate@ig.com.br. Não se esqueça que nosso programa está agora na internet. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. Tenham todos uma ótima semana e eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau!